Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Português com Nadeja. Continuamos nossa série sobre substantivos e hoje vamos mergulhar em um tema muito importante, a classificação dos substantivos. No vídeo anterior, nós aprendemos o que são os substantivos e como eles são essenciais para nomear as coisas ao nosso redor. Hoje, vamos aprofundar ainda mais e entender como os substantivos são classificados entre comuns, próprios, concretos e abstratos. Essas classificações são fundamentais para quem quer dominar a língua portuguesa. E claro, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo da série. Vamos começar falando sobre a primeira classificação de substantivos, os substantivos comuns e os substantivos próprios. Esses são conceitos que usamos no dia a dia, mas talvez você nunca tenha parado para pensar neles com mais profundidade. Os substantivos comuns são aquelas palavras que usamos para nomear seres ou coisas de maneira genérica, sem especificar algo único. Eles se referem a qualquer ser de uma mesma espécie, sem individualizar. Por exemplo, cidade, carro, pessoa, animal. Quando falamos em cidade, podemos estar nos referindo a qualquer cidade no mundo, sem destacar qual cidade específica estamos mencionando. Da mesma forma, quando falamos pessoa, não estamos individualizando quem é essa pessoa. Agora, os substantivos próprios são o oposto disso. Eles nomeiam seres únicos e específicos. Um substantivo próprio identifica uma pessoa, lugar ou instituição de forma única. Por exemplo, João, Rio de Janeiro, Brasil. Todas essas palavras referem-se a algo específico. Quando falamos Rio de Janeiro, sabemos que estamos nos referindo a uma cidade específica do Brasil e não a qualquer cidade. Um detalhe importante sobre os substantivos próprios é que eles sempre são escritos com a letra maiúscula, como uma forma de destacar essa individualidade. Então, uma dica para diferenciar. Se a palavra se refere a algo genérico, que pode se aplicar a vários seres da mesma espécie, é um substantivo comum. Se é algo único e específico, é um substantivo próprio. Fácil, né? E um exemplo interessante que você pode se lembrar é o nome de pessoas. Quando falamos homem, usamos um substantivo comum. Mas se dissermos Pedro, estamos nos referindo a uma pessoa específica, então é um substantivo próprio. Agora que entendemos bem a diferença entre substantivos comuns e próprios, vamos passar para outra classificação importante, os substantivos concretos e substantivos abstratos. Essa diferenciação nos ajuda a entender se estamos falando de algo que existe fisicamente ou de algo que é mais relacionado ao mundo das ideias ou dos sentimentos. Os substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres ou coisas que têm uma existência independente, ou seja, que não precisam de outro ser para existir. Eles são as coisas que você pode tocar, ver, cheirar, ouvir. Por exemplo, cachorro, mesa, rio, flor. Todos esses substantivos representam coisas que existem no mundo físico. E você pode perceber através dos seus sentidos. Quando você vê um cachorro ou uma mesa, por exemplo, você está se deparando com algo concreto, algo que existe por si só e que você pode observar diretamente. Por outro lado, os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam sentimentos, ações, qualidades, ou seja, coisas que não possuem uma existência física, mas que ainda assim fazem parte da nossa experiência cotidiana. Por exemplo, amor, medo, alegria, inteligência, paz. Você não consegue ver ou tocar o amor, mas ele existe como uma ideia, um sentimento, algo que você pode sentir, mas não pode segurar nas mãos. Uma forma simples de lembrar é pensar se o substantivo nomeia algo que você pode perceber com os sentidos. Se sim,
é concreto, se não, é abstrato. Isso é especialmente útil quando falamos sobre sentimentos e qualidades. Palavras como beleza, tristeza, raiva são exemplos de substantivos abstratos, porque não conseguimos tocá-los ou vê-los diretamente, mas sabemos que eles existem porque os sentimos ou observamos suas manifestações. Agora, para fixar bem esse conteúdo, vamos fazer uma pequena prática juntos. Eu vou dar alguns exemplos e você vai tentar identificar se estamos falando de um substantivo comum, próprio, concreto ou abstrato. Vamos lá! Primeiro exemplo, Brasil. O que você acha? É um substantivo próprio ou comum? Exato, é um substantivo próprio, porque estamos nos referindo a um país específico. Segundo exemplo, cidade. Muito bem, é um substantivo comum, porque pode ser qualquer cidade. Terceiro exemplo, mesa. Esse é concreto ou abstrato? Se você disse concreto, acertou, porque mesa é algo que podemos ver e tocar. Quarto e último exemplo, alegria. Esse é abstrato, porque não podemos ver ou tocar a alegria, mas podemos sentir. Esses exercícios simples ajudam a reforçar o entendimento. E agora que você já tem essa base sólida, vai ficar ainda mais fácil identificar substantivos no dia a dia, seja na escrita ou na fala. E essa foi nossa aula de hoje sobre a classificação dos substantivos. Agora você já sabe diferenciar substantivos comuns e próprios, concretos e abstratos, e entender melhor como essas palavras estão organizadas na nossa língua. Essa é uma base super importante para avançarmos nos estudos de português, e eu tenho certeza que você já está dominando o assunto. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre substantivos e abordar os substantivos primitivos e derivados. Não perca, porque vai ser muito interessante!